Olá, observadores. Bem-vindos a mais um episódio do Observaí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Marketing e Redes aqui do Observatório. Eu sou o Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou o Pedro, Head de Mobilidade Segura do Observatório. Bom, como vocês já sabem, quem nos acompanha, o Observaí traz sempre as principais notícias aqui do Observatório, também um pouco da agenda do Observatório. E já virou rotina, né, Paulo? Era uma ideia inicial do Observatório nós termos sempre convidados aqui. E hoje, mais uma vez, nesse episódio, temos aqui uma presenças ilustres. A gente está com bastante convidado e o nosso garoto aqui, né, Pedro, tá ficando valente, né? Vai fazer o podcast hoje sem pauta. Caramba, hein? Tá ficando valente, hein? A culpa é sua. Bom, gostaria de agradecer aqui a presença do Thiago e os seus pupilos, posso dizer assim? Pode dizer assim. Pega ali o microfone ali, Thiago. Aí, Thiago, puxa aí que você já vai nos ajudar aqui. Pessoal, boa tarde. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, estamos aqui finalmente conhecendo o Observatório, né? Concretizando aí essa parceria já de vários anos, né, do Observatório com a Universidade Federal do Paraná e trazendo todo o time aí da universidade para conhecer as instalações do Observatório e estreitar aí essas nossas atividades. Bom, o Thiago que está aqui com a gente, né? Para quem não sabe, o Thiago é hoje membro do Conselho Deliberativo do Observatório, é também aí o coordenador do nosso convênio com a Universidade Federal do Paraná. Ele é também um monte de coisa aqui, que o currículo dele é muito extenso, não vou ficar falando tudo que ele é aqui não, porque ele vai ficar todo aqui cheio. Abre o lápis dele aí na tela pra gente. Abre o lápis e prepara para rolar a página, né? Mas, Thiago, quem que você trouxe aqui para São José para conversar com a gente hoje? Apresenta um pouco aí o pessoal. Então vamos lá. Eu trouxe o time de alunas e alunos aqui que trabalham nas nossas pesquisas lá na universidade, então atuando em diversas frentes. A gente tem um grupo bastante diverso, né, em termos de cursos. Então a gente tem aqui o pessoal da Engenharia Civil, né, temos a Luana e o André, são alunos lá do curso de Engenharia Civil da UFPR. Temos a Dara, da Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, e temos o Marco Antônio, da Estatística. Então, com esse time aí, a gente consegue desenvolver uma série de conteúdos, né, para o Observatório. Thiago, só aproveitar, pedir você falar aqui, ó. Sempre assim, aqui, ó. Por favor, aí. Os detalhes técnicos do... Quem sabe faz ao vivo, não? Quem sabe faz ao vivo, tem Tipo que isso. ser. Bom, e Thiago, e vamos explorar um pouco esse assunto hoje, aproveitar a visita de vocês. Fala um pouquinho pra gente aí, conta um pouquinho das iniciativas da Federal do Paraná em conjunto com o Observatório. A gente tem um monte de coisa que a gente está fazendo em conjunto. Queria que você falasse um pouquinho sobre o GET, né, que é uma iniciativa aí dos alunos e que hoje já ganhou um corpo grande dentro da universidade, que a gente se aproveita bastante do GET para desenvolver as nossas atividades. Falar um pouquinho também sobre o nosso grupo de pesquisa. Mas acho que você podia abrir, Thiago, falando um pouquinho da nossa mudança, inclusive de conceito, né? A gente chamava a área do Observatório de Estudos e Pesquisas e a partir até de uma deliberação do Conselho Deliberativo, olha só, Conselho Deliberativo deliberando as coisas. O V, né? Mas que o quê, né? Mas a gente está mudando essa lógica de estudos e pesquisas para PDI, né? Então explica o que é PDI e por que a gente está fazendo essa modificação e aí já pode entrar nos assuntos aí de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Bom, perfeito, Paulo. Então a ideia, né, do PDI é desenvolver essa área, né, mais abrangente de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro do observatório, né? Então essa estratégia surge a partir das mudanças mais recentes do observatório na instalação dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos, né? Surge também a partir do relacionamento do observatório com a universidade, né? No caso com a Universidade Federal do Paraná, mas também outras possíveis, né, instituições de ensino superior. E também a partir da criação do grupo de pesquisa, né, Observatório Nacional de Segurança Viária, no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, né, que é o principal organismo de fomento à pesquisa no Brasil. Bom, na universidade a gente, né, como eu disse, a gente tem uma parceria de longa data já com o Observatório. Essa parceria se materializa a partir de 2 instrumentos, um deles é um acordo de cooperação técnica. Então nós temos, né, uma estagiária do Observatório dentro da Universidade Federal do Paraná, né, supervisiona as atividades dessa estagiária, e temos também um contrato para a realização de PDI, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, onde a gente tem aí mais 3 alunos, de 2 a 3 alunos trabalhando nesse projeto ao mesmo tempo, né? Então, a partir de um planejamento que nós construímos aí junto
a diretoria do Observatório, a gente tem uma série de estudos e pesquisas, um cronograma de estudos e pesquisas que nós realizamos, né, com o auxílio aí do trabalho dos alunos, né, e a ideia é justamente esses estudos, essas pesquisas subsidiarem ações do Observatório, principalmente ações de advocacy, né, transformando aí a nossa realidade a partir de dados e informações. E, Thiago, a gente estava vendo uma apresentação aqui de vocês um pouquinho antes da gente começar o podcast, e é muito interessante que a gente tem objetivos que são estabelecidos nessa cooperação. A gente a gente encerrou uma cooperação que foi de 5 anos, né, aquela passada. Exato. E agora a gente restabeleceu, né, fez um novo convênio, um novo contrato. Na verdade são dois contratos que a gente fez com a Federal do Paraná, e que a gente tem objetivos macro que foram ali definidos. Então fala um pouquinho para a gente desses objetivos, porque acho que as pessoas olhando, né, entendendo um pouco dos nossos objetivos, vai entender um pouco dos trabalhos que estão sendo feitos. Sim, a gente pode separar os nossos objetivos em 3 grandes objetivos, né? O primeiro deles é analisar fatores de risco, né? Tanto para a ocorrência quanto para a severidade de sinistros de trânsito. A gente pode fazer isso de 2 formas, a gente faz isso de 2 formas, na verdade. Uma é coletando uma série de indicadores relacionados aos vários pilares do Penatrans, considerando aí o nível municipal, nível de estado ou mesmo nível de Brasil, né? Então numa abordagem mais macro, né, a partir desses indicadores. E também fazemos isso, né, com indicadores ligados diretamente à tarefa de condução, né? Então a partir de uma pesquisa que a gente desenvolve na universidade, que é o Estudo Naturalístico de Direção Brasileiro, onde a gente monitora o comportamento de uma amostra de condutores na sua rotina diária de condução. Então coletando uma série de indicadores como, por exemplo, de uso do celular ao volante, prática de excesso de velocidade, então tendo indicadores bastante específicos aí para um conjunto de condutores. Outro grande objetivo nosso, né, é identificar cenários críticos, então é um trabalho de diagnóstico que a gente tem a partir das informações disponíveis sobre sinistros e mortes no trânsito. Então, utilizando as principais fontes oficiais que a gente tem disponíveis no Brasil, a gente constrói uma série de diagnósticos, tanto comparando situações de municípios, né, das nossas unidades da federação, quanto acompanhando também a evolução ao longo do tempo, né? Então tivemos aí uma década passada, então já tivemos vários trabalhos de avaliação, né, do desempenho dos estados na década, e agora nessa nova década, 2021-2030, a gente segue também com esse trabalho de monitoramento, identificando locais, né, com uma criticidade aí na ocorrência ou na severidade dos sinistros, e identificando também, né, se estão melhorando ou piorando. E uma última forma de atuação é na avaliação de políticas públicas, né? Então nós atuamos também fortemente na Câmara Temática, né, de acompanhamento, de monitoramento do Penatrans, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Assim como também todos os resultados dessas pesquisas que a gente faz, né, podem ser utilizados também para subsidiar, né, alterações, resoluções, enfim, na formulação de políticas públicas para redução de mortes e feridos no trânsito. É muito legal essa lógica, até para as pessoas entenderem, né, que a gente conversava um pouquinho antes, qual que é o grande objetivo, né, a grande finalidade do observatório? É produzir conteúdos, produzir conhecimento para contribuir com a redução de vítimas no trânsito. E o trabalho de vocês, né, na parte científica, ela é a base para tudo que o observatório faz. E a gente entrega esses conteúdos de 2 formas, ou pelo eixo comunicação, então tem as publicações, participação nos congressos, né, todos esses trabalhos têm um potencial para serem inscritos em congressos do tema, tem alguns até que estão saindo em publicações importantes. E o outro eixo é justamente o advocacy, onde a gente usa essa base de conhecimento produzido para poder influenciar a ocorrência aí de políticas públicas. E aí eu quero aproveitar aqui o Pedro, né, porque o Pedro fez parte desse processo. Se tem um cara que conhece do começo ao fim o processo hoje, é o Pedro, que começou como estagiário lá atrás. Então, Pedro, fala um pouquinho agora de como foi participar, né, e agora você estando do lado de cá. Porque o que acontece? O que é produzido com base nesses convênios passam por uma validação nossa aqui do observatório e depois seguem um outro caminho, né, que está aqui o Rodrigo, que cuida dessa finalização desse caminho, que é poder entregar esses conteúdos de várias formas, entregar esse conteúdo de várias bases. Mas e aí, Pedro, o que você está achando agora de estar do outro lado aqui do balcão? É muito legal ter essa, digamos, essa visão completa, né, de todo o processo.
Então, em 2018 e 2019, eu fui estagiário do Observatório, estava cursando Engenharia Civil lá na Federal do Paraná. Professor Tiago já comandava os estagiários lá e também foi meu orientador no TCC. E depois, em 2020, acabei entrando no mestrado em Planejamento Urbano, na mesma universidade. E aí, nesse período, foi possível fazer parte do Observatório, mas como um pesquisador. Então, era residente técnico, que era o nome do cargo. Então, entre 2021 e 22, fiquei aí nesse papel de pesquisador do Observatório, enquanto fazia meu mestrado e minha dissertação. E agora, voltando para o Observatório em 23, como Head de Mobilidade Segura, uma das responsabilidades aí é validar todo esse material que é produzido e também ajudar a guiar os objetivos do Observatório, alinhando aí com as pesquisas da universidade. E para o Rodrigo já ficar preparado para não ter cobrança no ar, é que todo capítulo aqui tem uma cobrança no ar. É sempre para mim. É sempre para quem está devendo. Mas a gente contabilizou aqui, Rodrigo, a gente já tem 8 estudos que já estão produzidos, já finalizados, e tem mais 3 em processo de finalização. Então o trabalho agora é traduzir esses estudos para uma linguagem que a sociedade, né, que a gente consiga entregar isso para a sociedade. Então o que a gente deve fazer é publicar todos esses estudos, já deixar eles disponíveis no nosso site, mas a gente trabalhar depois a divulgação específica de cada um desses estudos. São coisas muito legais, coisas super inovadoras que estão acontecendo e que a gente precisa entregar isso para a sociedade. Eu tenho até uma pergunta para o Tiago. O último webinar que nós fizemos foi do Penatrans, o papel dos municípios, né, que foi um estudo muito, muito bom, feito dentro dessa cooperação técnica, e o próximo, se não me engano, é sobre a renovação da frota. Esse é o próximo? Exatamente, O que ele traz? Isso. Esse webinar é um webinar de divulgação de mais um dos estudos que nós produzimos a partir dessa cooperação. Na verdade, uma discussão a respeito da renovação da frota, né, sobre a perspectiva da segurança viária. Né? Então, como que a renovação da frota veicular brasileira, né, pode contribuir também para, né, a melhoria da segurança veicular. Né? Nesse estudo, a gente também vai trazer alguns indicadores inéditos sobre a disponibilidade de itens de segurança na frota brasileira, trazendo então um diagnóstico geral, algumas perspectivas de itens de segurança que futuramente poderiam ser incorporados também à nossa frota brasileira. E dentro do trabalho de vocês, a gente já falou sobre isso em alguns outros episódios, da dificuldade de obtenção de dados, né, de informações, principalmente do poder público. Eu queria saber de vocês, assim, na prática, qual que é a maior dificuldade que vocês têm hoje para a atuação de vocês? Sim. Primeiro é importante, né, dizer que a gente já caminhou muito em termos de disponibilidade de dados. Né? Eu atuo aí na área de segurança, inclusive como estudante, desde 2004. Né? Então, assim, eu já vi uma evolução muito grande na disponibilidade de dados. Hoje a gente tem uma diversidade muito maior de informações, de indicadores para trabalhar. Mas é claro que isso ainda é um desafio, né? A disponibilidade de dados, principalmente num país tão grande e tão diverso como o nosso. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai para o universo dos municípios, né? A gente tem ainda uma dificuldade de acesso a esses dados, né, desagregados por município, a falta de padronização, né, nas informações disponíveis para os municípios é uma dificuldade. Então, mas a gente vai superando aos poucos. Né? Eu acho que um dos papéis do observatório, né, é justamente contribuir nesse sentido, né? Apontar, enfim, oportunidades de melhoria, né, trabalhar junto com os organismos governamentais para cada vez a gente ter mais informações e uma informação mais qualificada, né, sobre segurança viária no Brasil. Acho que a gente podia até pedir uma contribuição do Marco, ele que estava fazendo, sem querer dar spoiler, né? Mas a gente tem um dos trabalhos que está sendo finalizado, é uma análise sobre os indicadores e as bases de dados do RENAEST, que é o Registro Nacional de Estatística de Trânsito. E tem alguns resultados que são bem impressionantes do ponto de vista negativo, vamos dizer assim, né? Então fala um pouquinho para a gente, Marco, como é que está sendo a execução desse trabalho aí? E você tinha noção de que era tão difícil antes de começar a mexer com isso? Como é que é a sua história aí com esse trabalho? Não, eu não tinha noção que era tão difícil, eu não sabia que a gente tinha um problema tão sério em relação a dados de sinistros de trânsito, porque o RENAEST, o RENAEST, ele já é presente desde 2006, né, e a gente, enquanto país, se a gente não coletar esses dados, a gente não consegue formular políticas públicas eficientes. A minha análise está sendo feita em relação à completude desses dados e a gente, como o professor Tiago disse, a gente tem um problema em relação à padronização do registro dessas ocorrências.
Então, a gente tem aí por volta de 4 milhões de acidentes registrados nos últimos 5 anos, só que desses 4 milhões faltam-se muitas colunas preenchidas, né? Faltam-se muitos dados que poderiam ser extremamente úteis para a gente pensar quais são os problemas locais, tanto os estaduais quanto municipais, né? Até porque essa base de dados do RENAEST também considera os dados relacionados às vítimas e à localidade. Então a gente poderia fazer muitas análises úteis e pensar muito no futuro da segurança viária do país se a gente tivesse dados, mas infelizmente a gente tem um problema de padronização e de coleta dos dados do RENAEST. E olha só que legal, uma das entregas, né, desse trabalho é justamente entregar para o governo federal, para a Secretaria Nacional de Trânsito, que é responsável por essas bases de dados, justamente esse diagnóstico. Porque muitas vezes, né, e eles estão focados ali, tem as políticas, enfim, tem as responsabilidades, um dos papéis do observatório é complementar o poder público nas suas ações. E a gente tem uma cooperação técnica com a Senatran, então esse trabalho é um trabalho que vai ser muito útil para a Senatran, enfim, para toda a sociedade brasileira, porque a gente vai conseguir acelerar e focar, né, porque tem um monte de coisa para resolver, a gente precisa decidir qual a gente ataca primeiro. E acho que a partir desse trabalho a gente vai conseguir mostrar para a Senatran quais são os principais focos, porque tem uma questão relacionada aos indicadores que é muito legal, que foi feita uma correlação entre os indicadores. Então a gente começa a ter uma visão daquilo que é mais relevante ser monitorado. Porque tem uma série de indicadores lá, né, Marcos? São 35, né, na base de dados só de acidentes que são monitorados, e tem alguns estados que tem 100% de inadequação nesses indicadores. Então tem estado que a gente não tem informação nenhuma sobre esse indicador. Só que pode ser que seja um indicador que não tenha muita relevância ou que tenha muita relevância. Então a gente vai usar esse trabalho justamente para poder contribuir com a Senatran para que ela foque os seus esforços naquilo que é mais relevante para o momento que a gente está vivendo. Exatamente, eu acho que se a Senatran e o governo ouviu o que a pesquisa diz, a gente tem muitos resultados positivos que a gente pode obter a partir desse estudo, né? Os outros participantes querem se apresentar e dizer o que vocês fazem hoje lá na Federal? Querem? Querem não, né? Vão, né? Não é uma escolha nossa, né? Mas enfim, eu sou o André, eu sou estudante de Engenharia Civil na UFPR, entrei em 2020, atualmente participo do GET, que é o Grupo de Estudos em Transporte, que tem como objetivo aí dar uma maior iniciação às pessoas principalmente as que estão entrando no curso, a área de transportes, que por muitas vezes não conhecem, não sabem que o engenheiro civil pode atuar também nessa área. Apesar de que a gente vê também bastante pessoas que já estão há muitos anos no curso, que querem entrar no GET, participar do grupo. E acho que é isso, eu estou trabalhando agora também com o professor Thiago, como sabe, iniciação científica, e acho que é isso. Você sabia, André, que civil contemplava outras áreas, que não só o tijolinho em cima do outro? Quando eu tenho, não. Eu achei que era realmente só o tijolinho em cima do outro, só a construção civil. Também não sabia, eu tinha uma noção da parte do saneamento também, saneamento, né, entre outras, mas o que a gente imagina realmente quando é calor vou entrar no curso, vou sair de lá construindo ponte, é isso. Era a mesma visão que eu tinha. Eu entrei na prefeitura, eu estava no 2º ano. E a visão que eu tinha era exatamente essa. Aí um amigo meu falou, a prefeitura tá pegando estagiário, porque você não vai lá, né, fazer um estágio? Aí eu fui, fiz minha inscrição, fui chamado para fazer estágio, aí me mandaram lá para o departamento de trânsito. Eu falei, não, gente, eu sou da engenharia, não tem nada a ver com esse negócio aqui não. E depois eu fui ver, e minha vida toda hoje é em cima desse assunto aí, a engenharia de tráfego, a engenharia de transporte, a segurança viária. Sim, é realmente algo que às vezes você acaba descobrindo quando entra e puxa muita atenção, né, trabalhar com essa área. É uma área que é bem ampla também, você pode trabalhar tanto com a segurança viária quanto com pavimentação e outros transportes, mas a que acabou me encantando mais a segurança viária, realmente. Meu nome é Dara, eu faço... Meu nome é Dara, eu faço parte do curso de Engenharia Cartográfica e da Agrimensura, e agora que eu entrei no projeto de pesquisa, eu percebi que também o transporte ele tem muito a ver com essa minha área de atuação, tanto para fazer o mapeamento dos indicadores, que é um projeto que eu estou atuando, que tem uma série de indicadores do desenvolvimento da segurança viária, que são cerca de 24 indicadores que a gente tenta relacionar com a taxa de mortes.
Então, tem indicadores que eles são diretamente proporcionais, onde tem uma relação positiva com a taxa de mortes, e indicadores que têm uma relação negativa, que quanto maior a taxa de mortes, menor é a relação desse indicador. E através desse estudo, a gente tenta buscar mais indicadores que tenham a ver mais com a vivência e o cotidiano de transportes. Em relação também ao fato de dados, é legal de destacar também que também há uma falta de dados na relação da desagregação geográfica municipal, que há muito dados relacionado ao âmbito estadual, onde a gente pode ter uma vasta coleta de dados, mas só que quando a gente pega essa perspectiva de cidades, falta algum desses dados que fica difícil a coleta desses indicadores que a gente consiga relacionar ainda mais com a vivência no transporte. Então, essa seria a minha palavra e comentar um pouco do que eu estou fazendo parte do projeto. E a engenharia cartográfica, né, ela tem uma relevância muito grande para o assunto que a gente trata, porque o ambiente, o contexto, tudo isso tem uma relação muito forte, inclusive desdobramentos do estudo naturalístico são nesse sentido, né, a influência do meio urbano, por exemplo, como é que se diz? Na velocidade, né, eu quero usar a palavra, mas na prática do excesso de velocidade, exatamente. Então, assim, é muito legal porque a gente vai vendo, e quando a gente fala, hoje, o grupo de pesquisa, todo o nosso processo, ele está ancorado na civil, na engenharia civil, porque é o guarda-chuva da engenharia de transportes que se desdobra em todos os outros assuntos relacionados a trânsito, mas é totalmente multidisciplinar. Então, vira e mexe, a gente está falando de engenharia, mas a gente está estudando comportamento, que é uma coisa que é totalmente ligada a outra área de conhecimento que não a de exatas. Então, eu queria perguntar aqui para a Luana. A Luana é civil, né, Luana? Já é uma raridade mulher na civil, né? Agora vamos entender agora um pouquinho o que a Luana está achando de trabalhar com trânsito, com segurança viária, e o que ela imaginava quando ela entrou na civil. Então, eu entrei em 2020 também, junto com o André, a gente entrou juntos. Muito daquilo que ele falou, eu também na minha cabeça era só tipo um tijolinho em cima do outro, inclusive eu não gostava dessa ideia, porque foi muito assim, pressão familiar, ai não, engenharia civil, não sei o que lá, beleza, fui lá, né, eu batalhar aí. Eu não fazia ideia nenhuma dessa área de transportes, eu também, tipo, conheci na minha semana do calouro, quando eles apresentam os departamentos, né, que a UFPR conta com 3 departamentos, o DTT, que é o de transporte, o DCC de construção civil e o DHS de hidráulica e saneamento. Então era um mundo assim completamente novo para mim. E foi o que me motivou a continuar no curso, porque foi a área que eu me encontrei, assim. Tipo, eu gosto muito, muito mais do que as outras duas e me dedico também, nossa, em grande parte a tudo que acontece no DTT hoje em dia. Eu comecei a trabalhar com o professor Tiago em maio, por meio de um projeto voluntariado acadêmico. Agora eu vou iniciar uma iniciação científica também. E eu acho muito engraçado, comentando o que o André já falou, que, tipo, todo mundo, assim, né, almoço de domingo e tal, os tios vêm, ai, o que você quer fazer e tal. Aí eu falo, quero seguir na área de transportes, daí, mas engenheiro civil pode fazer isso? Pode! Eu tenho lá que explicar o que a gente faz, a parte de pavimentação, enfim, engenharia de tráfego, etc e tal. Muito bom, muito bom. E pra gente encaminhar esse assunto, o Pedro quer falar? Eu acho que era legal o Marcos se apresentar também, né? Ele falou sobre o estudo dele, mas não falou sobre ele. Não falou sobre ele. Então, fala aí, Marcão, o que... É verdade. Meu nome é Marco, eu sou estudante do curso de graduação na UFPR, de estatística. É isso. E eu tô agora também trabalhando nesse projeto de pesquisa, né, que é o Observatório Nacional de Segurança Viária, auxiliando nessa análise do RENAEST, e tenho muito interesse em tudo relacionado a trânsito, transportes e mobilidade urbana. É verdade, eu também, por gosto, eu faço um curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana na Uninter, EAD. E, enfim, eu comecei esse curso antes de vir pro projeto de pesquisa, mas é só por interesse mesmo, curiosidade. Que legal, essa eu não sabia, essa foi novidade. É isso? É isso. Não, então, para fechar, o que a gente tem agora de... Só para a gente entender um pouquinho o nosso cronograma também dessa área, né? A gente está migrando agora
de estudos e pesquisas para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então a gente deixa o nosso leque um pouco mais atual e abrangente, esse leque de atuação. E aí o que a gente tem de próximas entregas aí? O que a turma que nos acompanha aí pode esperar de novidades pela frente, Thiago? Legal, Paulo. Realmente a gente tem algumas novidades previstas aí. Uma delas, né, é um novo indicador, né, sobre mortalidade no trânsito no Brasil. Então, em breve, a gente vai divulgar, né, os resultados do cálculo da taxa de mortes por bilhão de quilômetro percorrido no Brasil, né, um indicador que vários países mais desenvolvidos utilizam, e nós calculamos isso para o Brasil. Em breve aí teremos o lançamento da 3ª edição de uma publicação de um livro sobre segurança viária, destinado principalmente, né, a gestores públicos, pessoas que estão lá na ponta, na prática, né, da segurança viária, trazendo aí alguns conceitos fundamentais. E por aí também, né, vem a estruturação, né, do grupo de pesquisa do Observatório Nacional de Segurança Viária, né? Então nós temos aí 8 linhas de pesquisa sobre fiscalização de trânsito, gestão da segurança viária, políticas e instrumentos para segurança viária, saúde e atendimento às vítimas, segurança veicular, segurança viária e sociedade, usuários seguros e vias e mobilidade mais seguras. Todas essas linhas de pesquisas que a gente vai promover discussões. O grupo é aberto à participação de pesquisadores de todo o Brasil, né? Então fica aí o convite também a quem está nos escutando, que tem interesse, que faz pesquisa, que faz um mestrado, que faz um doutorado na área, professores que atuam na área de segurança viária, para a gente criar justamente esse ambiente de troca de experiências, né, de um aprender com a pesquisa do outro, de um muitas vezes se utilizar dos dados que o outro já coletou, para a gente encurtar caminhos, né? Então, coletivamente, a gente tem condições de chegar muito mais longe, produzir resultados que possam ser utilizados, aplicados, e o Observatório está aí para nos ajudar nisso também, né, para que as nossas pesquisas de fato contribuam aí para alguma mudança na sociedade. Ô Paulo, e qual que vai ser a programação deles aqui em São José? Então, eles estão hoje fazendo essa reunião aqui no Observatório, apresentando a atualização dos projetos e tal. Aí na parte da tarde a gente vai conhecer a estrutura do parque, conhecer aqui como é que funciona, como é que o parque se organiza. A gente tem uma visita na Secretaria de Mobilidade Urbana, para eles conhecerem lá o setor de planejamento, de projetos, de engenharia. E amanhã a gente tem uma agenda na CEURBS, que é a Secretaria de Urbanismo, para a gente conhecer um pouco a relação das políticas urbanísticas versus as políticas de mobilidade. Então, a ideia é a gente entender um pouquinho como foi construído o plano diretor de São José, a lei de uso e ocupação do solo, porque nessas duas legislações, que são legislações mãe urbanísticas da cidade, elas foram construídas, é isso que vai ser legal mostrar para eles lá, a partir da lógica da mobilidade. Então, por exemplo, uma das discussões muito forte que teve na época do plano diretor era com relação a como melhorar a mobilidade. Era uma das demandas principais da construção do plano diretor. E uma das formas da gente melhorar a mobilidade é reduzindo a necessidade dos deslocamentos. Então esse foi um conceito muito forte utilizado no plano diretor. E como é que isso foi colocado no papel, né? Como é que isso virou lei depois? Então, se a ideia era reduzir a necessidade de deslocamentos, a gente precisa trabalhar cidades mais compactas. Mas a cidade já está espalhada, né? Uma cidade que está com quase 260 anos de existência, com quase 800 mil habitantes, ela já está espraiada, né? Ao longo do tempo, as políticas públicas foram empurrando as moradias de menor renda mais para as franjas da cidade, enfim. Então, como é que você compacta uma cidade que já está em funcionamento? Então, foi criada uma lógica de 3 grandes macrozonas, né, que são zonas macrozonas de planejamento urbano, onde você tem uma macrozona de consolidação. Então, mais ou menos ali a região mais central. Essa macrozona a gente estimula a diversificação de atividades. Tem uma outra zona que é a macrozona de estruturação. Então a ideia é, entre o centro da cidade e a ponta da cidade, ficar alguns vazios urbanos. Então ali a legislação incentiva a ocupação organizada, por meio de parcelamento de solo. Novos bairros,
um novo bairro você tem novas infras, né? Saneamento, áreas públicas para construção de escolas, o sistema viário, tudo isso vem em função do parcelamento do solo. E tem uma terceira macrozona, que é a macrozona de urbanização controlada. Então ali a legislação fala que é mais difícil empreender, principalmente residência. Então é ali na ponta da cidade. E esse conceito, ele trouxe um outro conceito que é novo para esse plano diretor, que é de centralidades. Então o que são as centralidades? São regiões que têm potencial para ter meio que uma mini cidade dentro dessa região. Então ali a gente consegue ter comércio, serviço, educação, enfim, lazer, tudo ali dentro daquela região. Então essa lógica de centralidade, se não me engano são 12, agora não lembro exatamente, mas são 12 que foram definidas na cidade. Como é que o diagnóstico do plano diretor chegou à conclusão que essas são regiões potenciais centralidades? A partir da lógica de embarque e desembarque do transporte público. Então, como é que é a amarração hoje das políticas urbanas com a mobilidade na cidade? A partir da lógica da maior incidência de utilização de transporte público. A gente descobriu, por exemplo, olhando para o mapa de transporte público, que hoje eu tenho um desejo por uma região conhecida aqui como região do Jardim Aquários, aqui na cidade, eu tenho um desejo de ir para o Jardim Aquários, olhando do ponto de vista de transporte público, que ele é equivalente ao desejo das pessoas irem para o centro. Então hoje a gente tem um segundo centro na cidade, que quando a gente olha para as edificações, quando a gente olha para o planejamento urbano, ele faz sentido. É uma região mais vertical, uma região mais diversificada. Então é um pouco disso que a gente vai tentar mostrar aqui para os nossos visitantes aí essa semana. Serão 2 dias ao todo? Hoje e amanhã. Hoje e amanhã, né? Hoje e amanhã, Dois que dias eu não recheados sei quando aí. que você vai subir o podcast, pode Você ser, mandar, Paulo. pode ser que não seja hoje e amanhã, mas para quem está escutando foi no começo da semana. Vou ter que subir hoje, então. Ou não, né? Aí eu vou deixar para a sua avalia. escolha. Então tá, e aí, bom, como o Paulo trouxe aqui no início, não temos uma pauta 100% definida aqui para o episódio de hoje. Eu queria saber um pouco da agenda também, Paulo, do Observatório para a semana, se tem alguma coisa que vale a pena destacar, alguma viagem programada aí na sua agenda? Tem, mas eu acho que são mais questões internas, né? Eu vou para Indaiatuba fazer uma visita lá pro pessoal do conselho, enfim, as atividades em paralelo. A gente tem parte da equipe que ainda fica em Indaiatuba e depois a gente tem uma agenda em São Paulo visitando, né? A gente está ampliando o nosso ciclo de mantenedores, tem alguns eventos que a gente está se organizando aí para participar. Então hoje eu devo ficar mais baseado aqui em função da visita, mas finalzinho da semana dá essa escapadinha aí para fazer essas reuniões externas. Dica e curiosidade da semana, teremos hoje? Meio no contrapé, né, Pedro? Mas eu acho que eu tenho uma saída Será aqui que chegou a minha vez? Eu não fiz meu dever de casa dessa vez. Eu vou... Mas eu acho que a gente não pode ficar sem dica da semana. Então eu vou substituir o Pedro na dica e vou terceirizar a minha parte da curiosidade. Sabe por quê? Porque no GET tem um trabalho que é feito e é levado para as escolas. Então os alunos da graduação levam para os alunos do ensino fundamental algumas coisas, ações para falar sobre trânsito, sobre mobilidade. E eu sei que tem lá uma cartilha de mitos e verdades. Então eu queria convocar aqui os nossos alunos para terceirizar e falar alguns itens ali daquela cartilha de mitos e verdades que vai servir como curiosidade da semana. Todo mundo apontando para o André, ele ficando vermelho. Então, André, por favor. Todo seu. Então, eu vou admitir que, na verdade, eu não participei desse projeto. Porque no GET a gente tem os projetos, mas você acaba escolhendo os que você se interessa, né? No mínimo um, assim, para você poder realmente fazer parte. Eu acabei não participando Então vou te ajudar, para você não ficar da cor da sua camisa. Vocês já vão se preparando aí, que vai ser uma pergunta para os 4, hein? Porque você, né, quando entrou para trabalhar com trânsito e tal, para estudar, pesquisar esse assunto, você não tinha noção do que você ia lidar. Você queria colocar um tijolo em cima do outro. O que você viu de diferente que te atraiu, né? O que é uma curiosidade que você pode passar, por exemplo, para um aluno de engenharia que você vai falar assim, olha, uma coisa que eu não fazia nem noção que fazia parte do campo da engenharia, é isso. Isso pode ser uma curiosidade. E aí você já fica esperto. Que vai chegar o microfone aí, hein? Então, o que mais me chamou a atenção era
ajudar as pessoas, né? Porque trabalhando nessa área, você acaba impactando meio que diretamente na vida das pessoas, porque todo mundo faz parte do trânsito de uma forma ou outra. E o trânsito, pelo que eu me lembro, é a 8ª maior causa de mortes no mundo, né? Os acidentes de trânsito, os sinistros de trânsito. Então, trabalhar com isso é algo que você realmente acaba beneficiando as pessoas diretamente, assim, não só... óbvio que dentro das outras áreas de engenharia você também pode trabalhar com isso, trabalhar pela vida das pessoas, mas isso acho que é algo que você acaba impactando diretamente. Eu vou te contar uma curiosidade, então, que aconteceu comigo, mais ou menos nesse processo também. Eu não queria, né, trabalhar com... Não é que eu não queria, nem sabia que tinha essa possibilidade de trabalhar com trânsito. Quando eu fui fazer estágio na prefeitura, me jogaram dentro do departamento de trânsito. E eu ainda não tinha entendido direito qual que era a relevância desse assunto, principalmente para a sociedade, para mim como engenheiro. E eu fui entender isso e senti uou, assim, um negócio que me pegou quando eu fiz o meu primeiro projeto sozinho, como estagiário lá no departamento de trânsito, que foi a regulamentação das vagas de estacionamento na rua da faculdade, da universidade onde eu estudava. E o mais legal foi que quando eu estava indo um dia para a aula, e é uma avenida que tem uma subida assim, de dentro do ônibus eu consegui enxergar a avenida praticamente inteira. E eu lembro que foi uma sensação, eu lembro até hoje dessa sensação, de ver um projeto que eu fiz, implantado lá na rua, com as vaguinhas de estacionamento, e mais do que isso, os carros estacionados, os carros estacionavam todos em paralelo, a gente fez aquelas vagas em ângulo, e os carros todos organizados, né? Então, assim, foi a primeira vez que eu tive aquela sensação de que realmente a gente consegue influenciar a vida das pessoas. E trabalhar no trânsito, a gente consegue resultado rápido, vamos dizer assim. A gente consegue propor intervenções que é diferente um pouco do transporte público. O transporte é mais de longo prazo, né? Você faz uma modificação, tem tempo. O trânsito já é imediato. Então foi uma curiosidade, assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi essa capacidade de realização. Nossa, muito interessante, realmente. Falando nisso ainda, o que na verdade me chamou para a área de trânsito foi na verdade fora da civil, que eu entrei em 2020 no ano da pandemia, né? Eu entrei na federal, então eu acabei ficando muito tempo parado porque não estava tendo aula, né? Aí eu entrei num projeto de extensão da mãe de um amigo meu, que ela é professora da federal, ela é professora de psicologia. Ela também tinha um projeto de segurança viária, também voltado para as crianças. Eu acabei participando e teve um momento assim que eu percebi, nossa, imagine se uma criança acaba seguindo o que a gente falou, né, o que a gente ensinou, assim, acaba salvando a vida dela por, né, coincidência, ou talvez não, se ela deu algo que me impactou, assim, tipo, imagine salvar a vida de uma criança só por ter participado de um projeto de segurança viária, né. Daria aí uma curiosidade, né, nessa área de trânsito que você não imaginava. Então, eu vou começar falando primeiro sobre a minha relação com o curso, né? Quando eu entrei na área, eu estava mais ligada com a parte de topografia, com relação ao campo, agrimensura. Só que conforme foi entrando no curso, eu aprendi mais a área de cartográfica e o convívio com essa área, e eu vi como essa área de produção de mapas tem aplicabilidade em outras áreas. E foi nessa parte que, em relação ao trânsito, como esses dados, que quando a gente faz a coleta de dados, a gente fica muito naquela análise e o público de fora não tem uma perspectiva geral da noção desses dados. E através utilizando mapas e gráficos, percebe que como essa divulgação ela fica muito mais ampla e outras pessoas de outras áreas conseguem ter uma noção do que está acontecendo no trânsito. Porque todos esses dados eles são computados através de pesquisas e assim através desse processo de coleta de dados, de preparação de dados e depois a divulgação, outras áreas conseguem ter uma noção geral e foi nessa parte que era uma coisa que eu não estava muito ligada que eu descobri que os mapas pode ter tanta relação como a parte de fazer plantas topográficas, agrimensura nessa parte, mas também ligadas a mapas temáticos da relação com outras áreas e principalmente de transporte para fazer a visualização desses dados em campo, em rodovias, pistas e toda essa parte. Muito bom. Luaninha, que te chamou a atenção? Então, acho que o que fez o maior boom, assim, na minha cabeça foi perceber o tamanho da área de atuação, né, de um engenheiro civil. Porque, tipo assim, eu venho de cidade pequena. Eu sou lá de Contenda, interior do Paraná. Tem uns 18 mil habitantes.
E, tipo, todo mundo que é engenheiro civil lá é engenheiro civil e faz casa, entendeu? Condomínio e tal. Beleza, aí entrei na faculdade, fui lá, me deparei com a grade, portos e hidrovias. Nossa, caramba, né? Porque transporte vai um pouco além, assim, também de pavimentação e tal. Eu acho que muitas pessoas não têm noção da dimensão, tipo, da área que um engenheiro civil pode atuar, né? Desde aeroportos até, enfim. Essa parte de transporte me pegou também, principalmente porque uma curiosidade minha agora sobre minha pessoa. Eu gosto muito de Fórmula 1. E aí eu fiquei pensando, caraca, então a gente que faz circuito de Fórmula 1, tipo, é óbvio, né? Que são engenheiros civis, que tem que fazer os cálculos, etc e tal. Mas, tipo, são coisas tão óbvias que não passam pela nossa cabeça. Eu acho que isso acontece com a grande maioria da população. Então, acho que isso foi o que mais me pegou, assim, mais me chamou a atenção pra área, a dimensão da atuação. E pensar que eu não vou precisar ficar, tipo, a minha carreira inteira focada só ali em colocar um tijolo em cima do outro e não sei o quê. E fazer casa, porque, nossa, eu odeio fazer casa. Eu descobri agora. E olha Acabei de descobrir que eu vou fazer um negócio que eu odeio. Então, e tipo, eu já faço projeto arquitetônico porque eu sou formada em técnica de edificações, então eu já posso assinar projetos de até 80 metros. Então, isso que você falou ali das vagas que você, né, tipo, foi você que fez o projeto e tal. Eu também já fiz casas e já vi elas de pé e realmente é uma coisa que, nossa, te pega um pouco, né? Tipo, nossa senhora, olha o que eu tô fazendo. Mas eu percebi que eu não gosto de fazer casa. Então eu tô indo atrás de outros futuros, assim. Legal. E o Marco? Bom, eu acho que eu não sabia de duas coisas que eu achei interessante. É que, primeiro, dava para aplicar análise de dados e coisas que eu aprendi na faculdade em estatísticas de trânsito, né, estatísticas oficiais. Eu achei isso tá sendo uma experiência bem interessante poder analisar o RENAEST. E eu também não sabia que engenharia civil estava tão relacionado com transporte. Eu acho que é uma das coisas que eu mais surpreendi como tem engenharia civil e pessoas que fazem engenharia civil no meio de transportes e que também estudam mobilidade urbana e todas as áreas que eu achava que era mais focado talvez em outros cursos ou outras áreas do conhecimento. Acho que foi isso. Legal, show de bola. Pedrão, quer falar alguma coisa? Quer que eu fale também como eu... Fala. Boa curiosidade. O que mais me puxou para essa área foi quando eu fiz a disciplina de engenharia de tráfego com a professora Márcia, que é uma disciplina optativa. Eu tinha uma janela na minha grade, eu acho que no segundo ano, eu pensei, vou testar essa matéria aqui, cabe certinho, eu já cumpro umas horas. E aí foi assim, amor à primeira vista, assim, com a disciplina. Foi lá que eu entendi todo o esqueleto por trás da mobilidade, do sistema de transporte, e eu achei bem legal. E também teve outra disciplina que acabou me jogando para essa área também, que são materiais de construção civil. Que daí eu vi que eu odeio construção civil, odeio materiais, e então acabou me jogando mais para essa área de transportes. Todo mundo mais ou menos a mesma linha. Depois que o bichinho pica, né, é difícil a gente sair dessa área. Mas essas foram as curiosidades, né, terceirizadas para o dia de hoje. E a dica da semana, a gente está hoje, ontem choveu, graças a Deus, em São José, fazia tempo. Você pegou chuva no final de semana? Não peguei. O Pedro se deu bem. Tava na praia. Mas uma coisa que me chamou a atenção, para lembrar, e acho que a gente pode colocar como dica da semana, em situações de empoçamento de água, a gente tem a tal da aquaplanagem dos veículos. E aí muita gente não sabe como se comportar quando se depara com uma situação. Então duas dicas. Primeiro, em tempo chuvoso, mas quando a gente tem uma chuva fraca, garoinha, a pista fica mais lisa. Por quê? Porque quando você tem a chuva forte, ela lava a pista. E a chuva fraca, ela transforma aquela poeira em lodo. Então a pista fica mais escorregadia. Então, em tempos chuvosos, né, isso sempre tem a ver com a questão da velocidade, reduz a velocidade porque a pista vai ficar mais escorregadia, porque ela não foi lavada pela chuva forte. E se você se deparar com situações de empoçamento de água, não pise no freio. As pessoas têm reação muitas vezes de pisar no freio, só que quando você pisa no freio, você cria um atrito entre a lâmina d'água e o pneu e você perde o controle da direção. É mais ou menos o que acontece que o ABS não deixa acontecer, do travamento de roda. Você tem é mais fácil de travar, você perde esse contato. Então a dica da semana é, quando você se deparar com áreas com alagamento, não pise no freio, tire o pé do acelerador, segure firmemente o volante e atravesse por essa poça d'água em segurança.
Aí, Pedrão, no próximo episódio você traz a curiosidade, então. Beleza. Vamos É isso? revezando. Fechou. Gostaria de mais uma vez de agradecer ao professor Thiago, aos alunos que estão aqui nos visitando. Desejo uma ótima estadia em São José e que aproveitem muito aí todas as atividades programadas nessa visita. Esse foi mais um episódio do Observa Aí. Espero que vocês estejam nos ouvindo, tenham gostado. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do Observatório, a Abraciclo, a Anfávia, CNT, SESC Senat, a Gringo, iFood, Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Veloy e Vibra. Aos mais de 450 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades Laço Amarelo, as que aderiram ao Educa, e aqui em nome da Universidade Federal do Paraná, agradecer a todas as instituições que mantêm cooperação técnica aqui com o Observatório. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, galera. Até o próximo.